Olá, meu nome é Ereni. Meu trabalho é sobre o uso de mineração de dados para aperfeiçoar a seleção de propostas de trabalho nas transferências voluntárias da União. O meu escopo é também aquelas transferências voluntárias que recebem dinheiro do orçamento impositivo. E aí, para explicar um pouquinho para vocês o que é que significa isso, muitos de vocês já devem saber que o nosso orçamento hoje, né, a lei orçamentária anual, ela é um orçamento autorizativo, ou seja, o governo tem permissão para gastar. Não quer dizer que ele deva obrigatoriamente gastar. A partir de 2013, com a emenda constitucional 86, foi aprovado o orçamento impositivo, que significa que tornou obrigatória a execução de todo o orçamento nos termos em que ele foi aprovado no Congresso Nacional, a partir do momento que ele está sobre o teto do orçamento impositivo. Ele hoje equivale a 1,2% da receita corrente líquida do exercício anterior. Metade desses recursos hoje vão para serviços de saúde, ações de serviços de saúde. Então, ele funciona mais ou menos sobre esse orçamento. Nos últimos anos, esse orçamento representou aproximadamente 7 bilhões de reais. 7 bilhões de reais do que se tem hoje dentro do sistema de gestão de convênios, que é o SICONV, que é o meu escopo, e que já foi pactuado em forma de transferência administrativa. Esse slide eu gostaria de explicar para vocês entenderem quais são os elos da transferência administrativa, né? Envolve sociedade, Estado com os órgãos e as entidades menores, algumas atividades intra-organizacionais e os entes federativos, esferas de poder e políticas públicas, ou seja, a transferência intragovernamental ela foi criada para descentralizar a política pública. É uma forma da política pública de água, luz, saúde, infraestrutura chegar na ponta. Então, na ponta que eu digo é lá no município, lá nos estados. Então, como é que isso funciona? A União repassando recurso financeiro, e esses recursos financeiros são através de transferências intragovernamentais. Existem só as voluntárias? Não, existem outras, que não é o escopo do meu trabalho, que são aquelas que são determinadas já constitucionalmente, mas que não é o escopo do meu trabalho. O meu é apenas a transferência voluntária. E qual a definição hoje da transferência voluntária? Ela é a transferência de recurso financeiro mesmo entre entes da federação, às vezes a título de cooperação ou de assistência financeira, de auxílio financeiro, e que ela não é decorrente de determinação constitucional, legal ou do SUS, ou seja, ela é mais ou menos um não conceito, né? Tudo que não é determinação constitucional, legal ou SUS é a transferência voluntária. E do orçamento positivo, que no meu caso foram os dados que eu usei para fazer um modelo classificatório de seleção de propostas. Esse orçamento impositivo é esse derivado de emendas parlamentares individuais, porque existem também as emendas de bancada, as emendas de comissão, as minhas são as emendas individuais, ou seja, vai o nome do senador, do deputado na liberação desse recurso, e ele representa, como eu já falei, 1,2% da receita corrente líquida. A finalidade dessa transferência é a descentralização de políticas públicas, e o escopo do meu trabalho foi, como eu já falei, o SICONV. Eu trabalhei com aproximadamente 30 mil propostas, né, uma realidade de 30 mil propostas, que é de orçamento impositivo desde 2013, que foi quando entrou em vigor a emenda constitucional da qual eu falei. E dentro dessas 30 mil propostas, 16 mil eram propostas aprovadas, ou seja, eram propostas que já haviam se tornado convênio, já tinham sido pactuado o instrumento jurídico convênio para fazer o repasse do recurso. Ele abrange convênio, contrato de repasse e termo de parceria, embora no meu estudo eu chamei tudo de convênio, até para facilitar a explicação na hora de explicar os resultados. E no SICONV há informações de todo o ciclo de vida dessas proposições, das transferências. No meu escopo, como eu estava trabalhando com
seleção de propostas de trabalho, eu usei apenas o ciclo de vida inicial da transferência, que é até o momento em que ele ainda é uma proposta de trabalho não aprovada. Claro que eu peguei dados que classificavam ele como aprovados, até para que meu modelo pudesse aprender, né, quais seriam as seleções aprovadas e a não aprovada. E abrange também, no meu escopo, as informações sobre emendas parlamentares e sobre os programas federais. Porque para você descentralizar um recurso, primeiro se faz primeiro se faz, na verdade, a programação no plano plurianual, depois a programação para a LOA. Da programação para a LOA deriva-se as emendas individuais. Essas emendas individuais são cadastradas em cada órgão e é feito um chamamento público para que os entes administrativos, Estado e município, possam apresentar as propostas dele para poder utilizar, executar aquela política pública de alguma forma. Por exemplo, ao ano de 2014 houve o programa Luz para Todos. Dentro desse programa houve emendas individuais, por exemplo, que levava a luz para o norte, sei lá, do país, um exemplo. E aí o órgão superior responsável, o órgão superior que eu digo, nesse caso, o ministério responsável por essa política, ela cadastrava essa emenda no ano de 2014 e havia o chamamento público para que aqueles estados do norte apresentassem uma proposta de trabalho, por exemplo, iluminação do Ceará. E aí, se fosse uma proposta aprovada, esse orçamento iria ser descentralizado para o Ceará, para que ele pudesse executar aquele programa localmente. Então, o processo mais ou menos do orçamento impositivo, porque na verdade o orçamento impositivo ele tem uma data para acontecer, né? Afinal de contas, a LOA tem duração de 1 ano. Então, a apresentação dessas propostas, elas precisam ser aprovadas ou reprovadas até o início do ano. Essas datas foram recentemente modificadas. Elas tinham um espaço maior de tempo e agora foi reduzida, embora a quantidade total de dias continue igual. Ou seja, o Ministério, depois que a emenda parlamentar ela é cadastrada, eles têm 4 dias para vincular essas emendas no SICONV, no sistema do SICONV. A partir desse momento e do chamamento público, as prefeituras, os estados têm 25 dias para apresentarem as propostas de trabalho. Depois disso, os ministérios têm 25 dias para fazerem análise dessas propostas enviadas. E aqui é onde encontro um dos meus primeiros problemas. Por quê? Porque com o orçamento impositivo, é um orçamento em que faz se cumprir, ele precisa ser executado. Então, por conta disso, os ministérios são obrigados a avaliar todas as propostas de trabalho que são enviadas. Elas sendo boas ou ruins, elas têm que ser avaliadas e normalmente quando elas são canceladas ou canceladas com ressalva, que são as reprovadas, elas precisam de um parecer. Então, isso trouxe um volume adicional de trabalho porque no orçamento autorizativo não era dessa forma. Depois que elas analisam, elas podem devolver as propostas de trabalho para ajuste, que são as aprovadas com ressalva, e esses municípios têm 10 dias para devolver e o Ministério tem mais 10 dias para reanalisar essas propostas e decidir se ela vai ser executada ou não executada, se vai virar convênio ou não. Então, qual foi o meu problema? Decorrente dessa emenda impositiva, onde tem um escopo de faz-se cumprir, onde ela deve ser executada, então há uma pressão do legislativo para que o executivo execute essa política pública na ponta, onde ele emendou um pedaço desse orçamento, e ele normalmente dirige esse orçamento para um programa que ele escolhe. Então, houve um número mais acentuado de proposições sendo apresentadas, porque os estados começaram a perceber os municípios que, por ser impositivo e por ter que gastar, havia mais chances de ter essa pactuação nos convênios, né? Então, isso houve um acréscimo no número de propostas para serem analisadas pelos ministérios. Embora o número de dias continuasse igual, ou seja, continua os 25 dias para eles fazerem as análises lá das propostas de trabalho.
e eles têm uma capacidade operacional que não foi aumentada, né? Mesmo em decorrência desse aumento aí de demanda, não houve um aumento também no corpo operacional para fazer essas análises. Uma coisa que sempre foi muito observada pelo o DETREV, que é o Departamento de Transferências, né, que faz a gestão das transferências, é que o processo de análise de cada proposta de trabalho é muito peculiar de cada órgão. Ou seja, se observar pela esplanada órgãos que aprovam muito e órgãos que aprovam muito pouco. Então, assim, não existe um critério de aprovação transversal. Você não tem uma priorização transversal em que é assente por todas as entidades, todos os órgãos. Cada um, devido à diversidade também de políticas públicas que cada um trabalha, cada um também tem a sua diversidade na hora de fazer ou não a aprovação de uma determinada proposta de trabalho. Então, os únicos aspectos em comum que existe na transferência voluntária hoje é a natureza formal, assim, ela existe uma formalização que deve ser cumprida, pelo menos teoricamente, pelos municípios na hora de apresentar essas propostas de trabalho, mas não existe uma natureza de aprovação que seja generalizada, assim, né? Cada um tem os seus critérios, tem as suas priorizações, e, inclusive, o Departamento de Transferência Voluntária, a diretoria, gostaria muito de entender quais eram esses motivos, né? Que é também um dos pedidos, porque além da alta demanda, né, do gargalo que virou essa aprovação de seleções, essas seleções de propostas, era também um conceito comum saber o que de fato faz um ministério aprovar muito, enquanto outros aprovam muito pouco, né? Qual é a priorização tão diferenciada que cada um faz a ponto de um aprovar muito e outro aprovar nada? E porque isso acaba levando a uma incerteza na efetivação da política pública. Assim, você tem ministérios que acabam executando muito pouco porque não conseguem ou não se sabe quais os critérios usam para não aprovar uma proposta de trabalho. Então, também foi um dos pedidos nesse processo de descoberta, foi saber, além de criar um modelo que conseguisse ajudar na hora da seleção das propostas, que também se soubesse quais variáveis hoje estão envolvidas nessa decisão para cada uma das realidades das propostas. Então, era entender os critérios de aprovação e reprovação e criar um modelo classificatório que pudesse ser utilizado de forma transversal, ou seja, todos os ministérios certamente ser colocado no SICOMV e ajudar os ministérios na hora da aprovação. Por que isso? Porque com esse modelo, o que é que se buscou? Ora, se eu tenho um número enorme de propostas para serem aprovadas e o meu modelo está me dizendo que os 30% com mais chance de aprovar vão de 1 a 50 de 100, eu vou, claro, emitir meus esforços maiores nos 50 primeiro. 50 depois vão ficar, né, num segundo momento ali. Então, a ideia era poder ter um modelo que pudesse classificar as chances de cada proposta até para ajudar os ministérios a se organizarem. Então, a solução proposta foi o modelo classificatório, a mineração de dados, onde eu tinha esses dois requisitos. Eu tinha tanto de subsidiar um modelo que pudesse trazer à tona esses critérios de avaliação e que pudesse ser transversal e que pudesse ser efetivo, como eu gostaria, como eu precisaria também de um modelo que fizesse a classificação, né? Pudesse dizer de uma dada proposta, aquela proposta tinha chance ou não de ser aprovada, ou seja, eu precisaria de uma capacidade preditiva para isso. Então, por isso, o modelo escolhido foi o de classificação usando árvores de decisão. Porque, utilizando árvores de decisão, eu poderia entender quais eram as variáveis que estavam me provocando aquela aprovação ou não reprovação e trabalhar nela, cada um trabalhar nela depois do seu jeito, né? A ideia também é que se trabalhe nela, não foi buscar a seleção perfeita, não foi, na verdade, dizer assim, a seleção que está sendo feita é a melhor
e eu vou descobrir quais são essas variáveis. Não, é descobrir quais são as variáveis, independente de como elas estão, e poder provocar realmente em cada órgão se essas deveriam ser realmente as variáveis a serem aplicadas. Então, é algo mais ou menos nesse sentido. Aqui eu digo um pouco o que é mineração de dados, né? A exploração e análise por meio automático ou semiautomático de grandes quantidades de dados, a fim de descobrir padrões e regras significativas, que foi as duas coisas que eu precisava. O objetivo é extrair informação de dado que esteja implícita, claro, previamente desconhecida e que seja útil. A necessidade, no meu escopo, é prever o resultado de análise da proposta de trabalho, ou seja, prever as chances que ele tem de ser aprovado ou reprovado. E aqui a gente tem uma capacidade preditiva, né? Que é a capacidade de fazer previsão sobre evento desconhecido. Ou seja, os eventos podem estar no passado, no presente ou no futuro, mas eu preciso prever o que é que vai, a chance de um próximo evento estar numa classe A ou B. Então, eu tenho os dados, a aprendizagem de máquina e as predições, que é o resultado final. A solução proposta foi um modelo classificatório, né, que é capaz de inferir essas regras de classificação a partir de objetos previamente classificados. No meu escopo, no meu mundo, eu tinha o objetivo da aprovação, né, que são propostas de trabalho que foram pactuadas em forma de convênio. Ou seja, no meu universo, eu tinha duas classes, as classes dos aprovados e dos reprovados. E, claro, todos os dados que eu tinha pós-aprovação foram retirados para ele não poder classificar de forma induzir, né, a uma certeza que ele já tinha previamente. As fases da metodologia que eu usei a metodologia KDD, né, seleção de dados. A fase de pré-processamento e limpeza de dados foi muito difícil, porque o Siconv tem muitos dados e muitos dados que acabavam... muitas vezes eu testei modelos que não chegavam a resultado nenhum, porque na verdade eu estava usando variáveis que realmente eram inúteis, então foi difícil para mim achar um modelo. A transformação de dados também, eu tinha muitos valores discretos e eu precisei trabalhar, discretizar bastante esses elementos e até perceber que eu precisava fazer isso. Eu demorei bastante tempo. E a fase de mineração de dados em si, que também foi uma fase complicada para mim, porque inicialmente meu modelo dava uma assertividade, uma acurácia muito baixa. E assim, eu fiquei muito tempo buscando motivos formais para fazer essa classificação, quando na verdade os motivos reais não eram tão formais assim, digamos assim. Quando eu, depois de bater muita cabeça, que eu sentei para conversar com os diretores e com o pessoal de negócio, e dizer assim, olha, eu preciso que você me diga o que é que você vê sem olhar para dados, assim, o que é que você percebe quando chega uma proposta de trabalho aqui na sua mesa, a chance de ele dar certo. E aí, nesse momento, ele me deu dois elementos, que são os elementos políticos e os elementos temporais. Os elementos políticos, assim, no sentido de que você tem um conjunto de políticos da situação que acaba influenciando nesse repasse, né, no destino desse repasse. Então, acaba que a proposta de trabalho, dependendo de onde ela seja no momento que ela foi apresentada, ela tem mais chance de ser aprovada. E do mesmo jeito é a temporalidade dessa proposta, porque como o orçamento ele tem uma duração, né, ele tem um prazo para acabar, tem muito uma corrida no final do ano para pegar esse orçamento, não deixar esse orçamento escapar, né? Porque se esse orçamento escapa, se ele não é usado, ele volta depois para virar lei orçamentária do próximo ano. Então ele foge das mãos do parlamentar. Então acaba que há uma corrida aí nos últimos meses do ano para essas aprovações.
Então, quando eu entendi essa realidade, eu comecei a entender que eu estava minerando em cima dos dados que não eram os dados que seriam realmente os que iam fazer a verdadeira interpretação da classificação. Porque depois que eu comecei a usar os dados que tinham motivos políticos, sendo simplista, e tinham motivos temporais, o meu modelo começou a ser bem mais assertivo. Aí eu comecei a ter essa atividade de 90% da classificação. E, então, na verdade, para mim, o que ficou de lição aprendida é que muitas vezes a gente precisa buscar os motivos e precisa buscar como o negócio funciona na prática e não necessariamente na teoria, né? Assim, a teoria diz uma coisa, mas na verdade a prática é outra, então você precisa conhecer os dois mundos para entender o que é que está acontecendo. A construção do modelo classificatório eu usei todos os tipos de variáveis que estavam lá disponíveis, né? De modalidade, qual o órgão concedente, que é o órgão superior, qual o ministério, qual a esfera administrativa do conveniente, as variáveis mais indiretas, que foram as variáveis que eu precisei fazer alguma discretização, que eu precisei fazer algum tipo de conversão, normalmente em cima de valor, e as variáveis calculadas. Normalmente, eu calculei particularmente, que foi muito importante, foi uma agregação dos municípios que mais recebem orçamento. Isso também, porque, na verdade, o município que recebe mais orçamento, ele te dá uma interpretação política de para onde o dinheiro está indo. Então, se você tem emendas parlamentares do parlamentar X ou Y, esse parlamentar tem mais tendência a enviar para o município A ou B. Então, no momento que eu fiz essa interpretação, também meu modelo começou a acertar mais. Nos dados de aprendizado, eu tinha mais de 18 mil dados de propostas cadastradas. Dessas propostas, 70% tinha indicação de aprovação e 30% tinha indicação de reprovação. E o modelo agil, o aprendizado foi em cima de treinamento com dados 60, 20, 20, né? 60 para treinamento, 20 teste de validação. Como eu usei o Cross Validation, eu acabei não fazendo, acabei fazendo só treinamento e teste, acabei não fazendo validação. E eu usei a ferramenta Weka para fazer a minha mineração, ele usa para gerar árvore de decisão, não é floresta, não usei, é árvore de decisão J48, e o teste de acurácia deu 93%. De falso positivo, ele deu 5,2% e falso negativo 4,5% aproximadamente. Então foi assim, depois de muito fazer análises e modificar as relações das variáveis de interesse, foi que eu consegui chegar nesse valor. E assim, uma coisa que eu acho super importante falar é que esse modelo precisa ser validado, claro, né? Agora, eu usei todo o escopo que tinha de dados. Então, assim, esses dados que eu usei foram os dados totais da base de dados. É uma base relativamente pequena, né, em relação ao número de dados que normalmente se trabalha em mineração de dados. Então, para fazer a validação do modelo, só mesmo colocando ele no Siconv, trabalhando com ele no dia a dia, para ver a assertividade dele. Mas os dados preliminares em cima da base toda, que depois eu fiz o teste da base inteira também, dá acima de 90%. Então, ele indica uma taxa de previsão alta. E uma coisa que eu expliquei até no próprio trabalho é que, assim, o meu objetivo não era classificar com dados com base em um processo perfeito, porque não existe processo perfeito. A gente está falando de decisão discricionária, de um ato discricionário, né? Não existe nada que vincule o gestor público a uma aprovação ou não de uma proposta de trabalho. Então, é um critério que ele usa totalmente não vinculado. Então, não existe digamos, um checklist
pura e simples para uma proposta ser aprovada ou não, né? Como eu já disse, eu acabei entendendo junto aos gestores do Siconv que os critérios acabam sendo políticos e temporais. Então, eu não modelei o processo perfeito. As variáveis que eu encontrei não foram as variáveis perfeitas, as variáveis que devem ser para sempre, né? Para sempre os modelos de classificação. Essas variáveis, elas vieram realmente para poder indagar as áreas, né, e poder provocar se realmente deve ser esse mesmo critério a ser usado na hora de você distribuir um orçamento para fazer uma política pública no município. Será que o critério é realmente esse, ou o critério é a área que mais precisa, sei lá, os motivos que mais precisam, é a área mais carente, enfim, né? Os motivos, as motivações, na verdade, deveriam ser outras. Então, esse modelo também, ele é para mostrar que não sou eu que acho que os motivos não são ideais. Eu construí o modelo está provando, o modelo é a partir da classificação que os motivos são políticos e temporais e não outros. Então, assim, talvez deveria ser o melhor a fazer, né? E é isso. Um abraço.